Por que você esquece seus sonhos toda noite? Muitas vezes, ao acordarmos pela manhã, temos a sensação de que algo importante aconteceu durante a noite. Uma imagem, uma sensação, uma história que parecia tão real, mas que ao abrir os olhos, desaparece como fumaça. Por que isso acontece? Por que esquecemos nossos sonhos tão rapidamente? A resposta para essa pergunta está no funcionamento do nosso cérebro durante o sono. Durante a noite, passamos por diferentes fases do sono, sendo uma delas o sono REM, Rapid Eye Movement, em inglês. É nessa fase que ocorrem os sonhos mais vívidos e intensos. No entanto, o sono REM é caracterizado por uma atividade cerebral semelhante à vigília, o que significa que nosso cérebro está tão ativo quanto quando estamos acordados. Isso pode parecer contraditório, afinal, se estamos tão conscientes durante o sono REM, por que não nos lembramos dos sonhos ao acordar? A resposta está na forma como nosso cérebro armazena as memórias. Durante o sono REM, o cérebro produz uma substância chamada acetilcolina, que é responsável por bloquear a transferência de informações do hipocampo, região do cérebro responsável pela consolidação da memória, para o córtex cerebral, onde as memórias de longo prazo são armazenadas. Isso significa que, mesmo que tenhamos sonhos intensos e vívidos durante o sono REM, as memórias desses sonhos não são consolidadas e, portanto, não conseguimos lembrar deles ao acordar. É como se o cérebro apagasse essas memórias antes mesmo de termos a chance de registrá-las. Além disso, o esquecimento dos sonhos também pode estar relacionado à falta de relevância que nosso cérebro atribui a eles. Durante o sono, nosso cérebro está ocupado processando informações e consolidando memórias importantes do dia anterior. Os sonhos, por sua vez, podem ser vistos como apenas mais uma atividade cerebral sem grande importância. Outro fator que contribui para o esquecimento dos sonhos é o despertar abrupto. Quando acordamos de forma repentina, sem um despertar gradual, as memórias dos sonhos tendem a se dissipar ainda mais rapidamente. Isso ocorre porque o processo de transição entre o sono e a vigília é interrompido bruscamente, dificultando a consolidação das memórias dos sonhos. É importante ressaltar que o esquecimento dos sonhos é algo natural e não deve ser motivo de preocupação. Afinal, nossos sonhos são apenas uma manifestação do nosso mundo interior, uma forma de processar emoções, desejos e experiências. Mesmo que não consigamos lembrar dos detalhes dos sonhos, eles ainda exercem sua influência em nosso estado emocional e mental. O esquecimento dos sonhos também pode estar relacionado à falta de conexão que eles possuem com a nossa realidade cotidiana. Muitas vezes, os sonhos são compostos por imagens e eventos surreais que não fazem sentido lógico quando acordamos. Isso ocorre porque, durante o sono, nosso cérebro não está preocupado em criar uma narrativa coerente. Ele está mais focado em processar emoções e experiências. Além disso, algumas pesquisas indicam que a quantidade de sono que temos durante a noite também pode influenciar na nossa capacidade de lembrar dos sonhos. Por exemplo, se acordamos durante a fase do sono REM, temos mais chances de recordar detalhes dos sonhos do que se acordamos durante outras fases. Outro fator importante é a influência dos hormônios no processo de sonhar e esquecer. Durante a noite, há uma variação na produção dos hormônios, como a melatonina e o cortisol, que podem afetar a retenção das memórias dos sonhos. Por exemplo, níveis elevados de cortisol podem prejudicar a formação de memórias durante o sono REM. Durante o sono REM, além da atividade cerebral intensa, nossa respiração também se torna mais rápida e irregular. Isso ocorre devido à estimulação do sistema nervoso autônomo, que regula funções automáticas do corpo, como a respiração. Essa variação no padrão respiratório pode estar relacionada à intensidade dos sonhos que experimentamos durante o sono REM. Além disso, é interessante destacar que as emoções vivenciadas nos sonhos podem influenciar nosso estado emocional ao despertar. Por exemplo, se tivermos um sonho alegre e prazeroso, é provável que acordemos com uma sensação de bem-estar. Da mesma forma, se tivermos um pesadelo assustador, podemos acordar agitados e ansiosos. Outro aspecto importante é que, mesmo que não nos lembremos dos sonhos em si, algumas imagens ou sensações podem permanecer em nosso subconsciente. Essas memórias latentes podem ser ativadas por estímulos externos ou até mesmo por outros sonhos, criando uma interconexão entre os diferentes momentos de sono.
Uma das possíveis explicações para o esquecimento dos sonhos está relacionada com a quantidade de horas de sono que temos. Estudos mostram que a duração do sono tem impacto direto na capacidade de recordar os sonhos. Quando dormimos por períodos mais curtos, como durante uma soneca, o sono REM é mais curto e a quantidade de memórias dos sonhos tende a ser menor. Por outro lado, quando temos um sono mais longo e profundo, aumentam as chances de lembrarmos dos sonhos vividos durante o sono REM. Outro fator que pode influenciar o esquecimento dos sonhos é o uso de substâncias como álcool e drogas. Essas substâncias interferem no funcionamento normal do cérebro durante o sono, afetando o padrão de ondas cerebrais e diminuindo a capacidade de recordar os sonhos ao acordar. Além disso, pesquisas indicam que a própria idade pode influenciar na capacidade de lembrar dos sonhos. Crianças e adolescentes tendem a ter uma melhor memória dos sonhos do que adultos mais velhos. E isso pode estar relacionado às diferenças na química cerebral e na atividade do cérebro durante o sono em diferentes faixas etárias. As teorias sobre por que esquecemos nossos sonhos toda noite são diversas. Uma delas é que o esquecimento dos sonhos pode estar relacionado ao funcionamento da memória de curto prazo. Durante o sono REM, nosso cérebro está mais focado em processar informações recentes e consolidá-las em memórias de longo prazo. Nesse sentido, os sonhos podem ser considerados como informações temporárias que são descartadas após cumprir sua função. Outra possível explicação é que o esquecimento dos sonhos está ligado à forma como nosso cérebro armazena informações. Durante o sono REM, ocorre uma redução na atividade do hipocampo, área responsável pela memória, o que dificulta a consolidação dos sonhos como memórias duradouras. Além disso, a própria natureza dos sonhos pode contribuir para o esquecimento. Muitas vezes, os sonhos são formados por elementos fragmentados, surreais e desconexos, o que torna mais difícil retê-los na memória consciente ao acordar. Também é preciso considerar que o fato de não lembrarmos dos sonhos pode ser uma forma de proteção psicológica. Nem todos os sonhos são agradáveis ou positivos, e nosso cérebro pode evitar recordá-los para preservar nosso bem-estar emocional. Durante o sono REM, o cérebro também passa por um processo de filtragem das memórias dos sonhos. Isso ocorre para evitar a sobrecarga de informações e permitir que apenas as memórias mais relevantes sejam armazenadas. Portanto, mesmo que alguns sonhos sejam intensos e marcantes, o cérebro seleciona apenas aqueles que considera mais significativos para a consolidação da memória. Outro fator que pode influenciar o esquecimento dos sonhos é a qualidade do sono. Se uma pessoa não dorme o suficiente ou tem um sono interrompido e fragmentado, isso pode prejudicar a capacidade de lembrar dos sonhos. Um sono de má qualidade pode interferir nos processos de consolidação e retenção das memórias dos sonhos. Além disso, cada indivíduo possui características únicas em relação à capacidade de lembrar dos sonhos. Algumas pessoas têm uma facilidade natural para recordar detalhes dos sonhos, enquanto outras têm mais dificuldade. Essas diferenças podem estar relacionadas a questões genéticas, experiências de vida e até mesmo a sensibilidade individual. Outro fator que pode influenciar o esquecimento dos sonhos é a prática de técnicas de recordação de sonhos. Existem diversas técnicas, como manter um diário de sonhos, que podem ajudar a aumentar a capacidade de lembrar dos sonhos ao acordar. Escrever os sonhos assim que acordamos, antes mesmo de nos levantarmos da cama, pode ajudar a fixar as memórias dos sonhos em nossa mente. Além disso, a qualidade do sono também pode afetar a capacidade de lembrar dos sonhos. Um sono profundo e sem interrupções proporciona condições ideais para que as memórias dos sonhos sejam consolidadas. Dormir em um ambiente tranquilo, com temperatura adequada e sem perturbações, pode contribuir para um sono de melhor qualidade e, consequentemente, para uma maior retenção dos sonhos. A falta de sono adequado pode ser um fator importante no esquecimento dos sonhos. Quando não temos uma quantidade suficiente de sono, nosso cérebro pode não ter tempo suficiente para processar as informações do dia e consolidar as memórias dos sonhos. A privação do sono também pode afetar negativamente a função cerebral, incluindo a capacidade de lembrar dos sonhos. Além disso, a saúde mental também pode desempenhar um papel no esquecimento dos sonhos. Transtornos como estresse, ansiedade e depressão podem afetar a qualidade do sono e a capacidade de lembrar dos sonhos.
O estado emocional durante o sono e ao acordar pode influenciar a retenção das memórias dos sonhos. Outro aspecto a ser considerado é a influência cultural nos sonhos e no esquecimento. Em algumas culturas, os sonhos são vistos como mensagens divinas ou importantes premonições, o que pode levar as pessoas a prestarem mais atenção e tentarem lembrar dos sonhos. Em outras culturas, os sonhos podem não receber tanta importância e, portanto, as pessoas podem não se esforçar para lembrar deles. Outro fator que pode contribuir para o esquecimento dos sonhos está relacionado ao estado de sono profundo em que nos encontramos durante o sono REM. Nesse estágio do sono, nosso cérebro passa por uma diminuição na atividade cerebral em comparação com outros estágios do sono. Essa diminuição na atividade cerebral pode dificultar a consolidação das memórias dos sonhos, já que o cérebro não está tão receptivo para receber informações durante esse período. Além disso, o esquecimento dos sonhos também pode estar relacionado à falta de atenção e importância que damos a eles. Muitas vezes, ao acordar, estamos mais focados em nossas tarefas diárias e preocupações do que em recordar os sonhos que tivemos durante a noite. A falta de interesse e atenção pode ser um obstáculo para a retenção das memórias dos sonhos. Outro fator que pode contribuir para o esquecimento dos sonhos é a interferência de outros estímulos externos ao acordar. Por exemplo, se somos despertados por um alarme barulhento ou por uma ligação telefônica, nossa atenção pode ser desviada dos sonhos e focada nessas novas informações. Isso pode resultar no esquecimento dos sonhos. É importante ressaltar que, apesar do esquecimento dos sonhos ser comum, algumas pessoas possuem uma maior capacidade de lembrar dos sonhos do que outras. Essa diferença pode estar relacionada a fatores individuais, como a sensibilidade do cérebro às memórias dos sonhos e a habilidade de se concentrar e direcionar a atenção para essas lembranças. Além dos fatores já mencionados, a qualidade do sono também pode afetar a capacidade de lembrar dos sonhos. Por exemplo, pessoas que têm dificuldades para dormir ou que sofrem de distúrbios do sono, como insônia, podem ter maiores dificuldades em recordar os sonhos. Isso ocorre porque a interrupção frequente do sono ou a falta de sono adequado podem interferir nos processos cerebrais responsáveis pela consolidação das memórias dos sonhos. Outro aspecto a ser considerado é a influência das emoções durante o sono no esquecimento dos sonhos. Durante o sono REM, as emoções vivenciadas nos sonhos podem ser intensas e impactantes, mas, ao acordar, muitas vezes não conseguimos lembrar delas. Isso pode ocorrer devido ao fato de que as emoções experimentadas durante o sono podem não ser facilmente traduzidas para a memória consciente ao despertar. Além disso, a falta de rotina de sono também pode contribuir para o esquecimento dos sonhos. Quando não temos uma programação regular de sono, com horários de dormir e acordar consistentes, nosso cérebro pode ter dificuldades em estabelecer padrões de sono saudáveis. Isso pode afetar a qualidade do sono e, consequentemente, a capacidade de lembrar dos sonhos. Os sonhos podem ser influenciados pelo estado físico e mental em que nos encontramos durante o sono. Por exemplo, se estivermos com febre, gripados ou doentes, é provável que tenhamos sonhos mais perturbadores ou confusos. Da mesma forma, se estivermos passando por momentos de estresse intenso ou ansiedade, os sonhos podem refletir essas emoções e ser mais vividos e angustiantes. Outro fator que pode afetar o esquecimento dos sonhos é a qualidade da alimentação antes de dormir. Alguns alimentos, como cafeína e alimentos pesados ou gordurosos, podem interferir no sono e nos processos de consolidação das memórias dos sonhos. Por isso, é recomendado evitar esses alimentos próximos ao horário de dormir, para facilitar a lembrança dos sonhos ao acordar. Além disso, a prática de atividades físicas regularmente também pode ter influência no esquecimento dos sonhos. Estudos indicam que pessoas que se exercitam regularmente têm uma maior capacidade de lembrar dos sonhos. Isso pode estar relacionado ao fato de que o exercício físico melhora a qualidade do sono e estimula a atividade cerebral, favorecendo a retenção das memórias dos sonhos. Outro aspecto importante é que o ambiente em que dormimos também pode afetar a lembrança dos sonhos. Se dormimos em um ambiente muito quente, barulhento ou desconfortável, isso pode interferir na qualidade do sono e prejudicar a retenção das memórias dos sonhos.
Por isso, é recomendado criar um ambiente propício ao sono, com temperatura agradável, silêncio e conforto para facilitar a lembrança dos sonhos ao acordar. Alguns estudos sugerem que o esquecimento dos sonhos pode estar relacionado ao processo de maturação cerebral. Crianças muito pequenas, por exemplo, têm maior dificuldade em lembrar dos sonhos devido ao fato de que suas habilidades cognitivas ainda estão em desenvolvimento. Além disso, a influência da cultura também pode ser um fator importante no esquecimento dos sonhos. Em algumas culturas, a valorização dos sonhos e a prática de interpretá-los pode levar as pessoas a se esforçarem mais para lembrar dos sonhos ao acordar. Outro ponto a ser considerado é a frequência com que uma pessoa sonha. Algumas pessoas têm sonhos mais frequentes do que outras e, dessa forma, podem ter mais oportunidades de lembrar dos sonhos. Por outro lado, pessoas que raramente têm sonhos podem ter maior dificuldade em recordá-los. Também é interessante mencionar que certos traumas ou eventos emocionalmente intensos podem ter maior impacto na lembrança dos sonhos. Por exemplo, se uma pessoa passa por um evento traumático, é mais provável que ela se lembre dos sonhos relacionados a esse evento, mesmo que não consiga se recordar dos sonhos em geral. Outro fator que pode contribuir para o esquecimento dos sonhos é a qualidade do sono em si. Se uma pessoa não tem um sono reparador, com intervalos adequados de cada estágio do sono, isso pode afetar a capacidade de lembrar dos sonhos ao acordar. Um aspecto curioso é a influência da posição em que dormimos na lembrança dos sonhos. Algumas pesquisas sugerem que dormir de barriga para cima pode aumentar a probabilidade de ter sonhos mais vívidos e, consequentemente, facilitar a lembrança desses sonhos. Além disso, a utilização de técnicas de relaxamento antes de dormir, como a meditação ou a prática de exercícios de respiração, também pode auxiliar na lembrança dos sonhos. Essas práticas ajudam a acalmar a mente e a criar um estado de maior consciência durante o sono, facilitando a recordação dos sonhos ao acordar. Outro ponto a ser considerado é a influência dos sonhos recorrentes na lembrança dos sonhos em geral. Quando uma pessoa tem sonhos repetitivos, é mais provável que ela se lembre desses sonhos, mesmo que não consiga lembrar de outros sonhos que teve durante a mesma noite. Outro fator que pode influenciar o esquecimento dos sonhos está relacionado à quantidade de sono paradoxal que temos durante a noite. A fase REM, na qual ocorrem os sonhos mais intensos, normalmente ocorre em ciclos ao longo da noite, e a duração desses ciclos pode variar. Se acordarmos durante um ciclo de sono mais curto, é possível que estejamos mais propensos a não nos lembrarmos dos sonhos, uma vez que tivemos menos tempo de sonhar. Por outro lado, se acordarmos durante um ciclo de sono mais longo, temos mais chances de recordar os detalhes dos sonhos. Além dos fatores mencionados, a qualidade do sono também pode afetar a forma como lembramos dos sonhos. Estudos indicam que pessoas que têm um sono interrompido e fragmentado, como aquelas que acordam várias vezes durante a noite, podem ter uma maior dificuldade em recordar os sonhos. Isso ocorre porque a interrupção frequente do sono pode interferir nos processos cerebrais responsáveis pela consolidação das memórias dos sonhos. Outro aspecto a ser considerado é a influência da temperatura ambiente durante o sono. Dormir em um ambiente muito quente ou muito frio pode afetar a qualidade do sono e prejudicar a retenção das memórias dos sonhos. Por isso, é recomendado ajustar a temperatura do quarto para um nível confortável, de modo a facilitar a lembrança dos sonhos ao acordar. Além disso, a prática de exercícios mentais, como a visualização criativa antes de dormir, pode ajudar a aumentar a capacidade de lembrar dos sonhos. Ao imaginar cenários ou situações durante o sono, nossa mente fica mais propensa a ter sonhos vívidos e memoráveis, facilitando a recordação dos mesmos. Uma possível explicação para o esquecimento dos sonhos está relacionada à função do sono como um período de descanso e recuperação para o corpo e a mente. Durante o sono, o cérebro passa por um processo de limpeza e eliminação de substâncias tóxicas que se acumulam ao longo do dia. Esse processo pode interferir na retenção das memórias dos sonhos, já que o cérebro pode priorizar a eliminação dessas substâncias em detrimento da consolidação das memórias. Por fim, podemos concluir que o esquecimento dos sonhos é um fenômeno complexo e multifatorial. Está relacionado ao funcionamento do cérebro durante o sono REM, a forma como as memórias são armazenadas,
a falta de relevância atribuída aos sonhos, ao despertar abrupto, a falta de conexão com a realidade cotidiana, a quantidade e qualidade do sono, a influência dos hormônios, a intensidade dos sonhos, as emoções vivenciadas, a falta de rotina de sono, a saúde mental, a cultura, a posição de dormir, as técnicas de relaxamento, aos sonhos recorrentes, a quantidade de sono paradoxal, a qualidade do sono, a temperatura ambiente e a função do sono como período de descanso e recuperação. Portanto, compreender os mecanismos por trás do esquecimento dos sonhos é fundamental para explorar o mundo fascinante do inconsciente e suas influências em nossa vida diária.